E você vê que no início do vídeo, o Olá fala, né? Enquanto vocês têm tempo aí reclamando se Eduardo deve ou não ir para Washington. Vocês lembram disso? Bolsonaro cogitou nomear Eduardo como embaixador do Brasil. O tempo passou. Mesmo sem ser embaixador, mesmo tendo essa porta fechada, olha o que Eduardo conseguiu fazer internacionalmente. Aí eu pergunto para vocês, agora que está provado a força internacional de Eduardo, se tivessem deixado o Bolsonaro nomear o Eduardo para embaixador, e na época queriam falar que ele é mamateiro, que queria mandar os filhos, a família, será que a gente estava numa situação melhor? Será que teria sido fácil a atuação da CIA no Brasil em 2022? Eduardo lá, entendendo o que estava acontecendo, mais de perto, né, dos encontros do Washington Brasil Office, né, com o PT, que o PT foi, representado pelo Alberto Cantalice, da Fundação Perseu Abramo, que é a Fundação dos Intelectuais do PT, é a fundação do partido, a turma da Comissão Arnes, artigo 19, tudo patrocinado e organizado pelo Washington Brasil Office. Mas Bolsonaro mandou o filho, né? E, curiosamente, as pessoas que ficaram contra a nomeação do Eduardo naquele momento são as mesmas que ou estão caladas ou estão contra o Carlos Bolsonaro ser senador por Santa Catarina. Olha como as coisas se repetem, né? Olha como as coisas se repetem. E essas pessoas sabem disso. Elas não são tias e tios do Zap que chegaram agora. Elas estão na pista há alguns anos. Alguns anos. Essas pessoas não são bobinhas. Ontem o Roberto Soares pegou uma postagem antiga da Tsuki, 28 de outubro de 2023. Triste é saber que muitos usaram e usam e usarão essa ligação do Bolsonaro com o povo em benefício próprio. E Deus guie os passos de Bolsonaro. Voltando ainda naquele vídeo do Olavo, eu acho que hoje é mais fácil de entender quão importante é um partido. Eu acho que aquela foto do Murilo Hidalgo com Alexandre de Moraes, né, sabendo que o PL ajuda, né, e o bolsonarismo, né, contratando pesquisas, fez a Paraná crescer muito de tamanho, o Murilo Hidalgo ganha muito dinheiro. E o que será que ele tá falando com esse dinheiro que ele tá ganhando, hein? Será que tá jogando contra ou a favor do Brasil que você defende? Partido faz muita diferença, né? Não tinha partido nenhum. Bolsonaro, eu realmente acho que foi, sem brincadeira. Acho que o único presidente que governou sem partido por um bom tempo. Um bom tempo sem partido. Ele saiu do PSL. Ele não tinha partido. E as pessoas nem param para refletir sobre isso. Ontem, o Gil Diniz vestiu a camisa da divisão da direita. Ele compartilhou o Jorginho Melo falando o seguinte: vai lá, Jorginho. Vai lá resolver essa crise, né? Indique na sua vaga a Carol de Tone, esquece o Amin. Criar o caos para ter tempo de TV do PP para eleição, pô. Mesmo sabendo que o Sandu Amin, de 77 anos, terá dificuldades para ser eleito de qualquer maneira, principalmente se Detone for candidato junto com Carlos. 77 anos. Será que Amin vai ficar os 8? Até 85? Se não for, vai entrar o suplente. Quem é que vai ser o suplente? Se preferir fingir que nada está acontecendo, siga em frente. Mas nós não vamos esquecer que no momento mais terrível para nós, você deixou essa crise escalar em seu quintal. Não é uma coisa qualquer, não é birrinha, não é treta. Vocês estão vendo, desde o dia 31 de outubro já estava essa confusão no ar, já são 9 dias de confusão, não vai parar. E, sei lá, tem algumas pessoas que acham que é bobagem, né? Ainda falando do Jorginho Melo, uma coisa muito curiosa. A Sarita percebeu algo, e aí eu não posso acreditar no que a Sarita diz, né? Aqui a gente tem que mostrar depois. A Sarita falou assim, ó, rapaz, todo mundo que gera desgaste para Bolsonaro ganha destaque no antagonista. No ano inteiro, bicho, só teve uma manchete com Jorginho Melo sozinho. Sem manifestação do Bolsonaro ou reunião com outros governadores. Foi quando o PT processou ele. Nunca por uma divulgação própria de Santa Catarina, mas bastou não cumprir a palavra com Carol e jogar o desgaste nas costas do Bolsonaro para ser levantado. Não é possível. Será que é verdade, gente? Será que o ano inteiro
o antagonista não deu destaque por Jorginho Melo e só agora ele ganhou destaque? Aí eu fui olhar, né? Botei lá no Twitter, pesquisar, só postagem do antagonista, Jorginho Melo, e se você olhar, só tem 1, 2, 3, 4 postagens dele em 2025. A quinta já é 8 de maio de 2024. Jorginho Melo reforça a paz com Bolsonaro após constrangimento com o Supremo. Essa que ele tá sozinho, que a Sarita disse, ó, PT aciona Jorginho Melo por chamar partido de vagabundo. Aqui já é o encontro com governadores. Contem com a Santa Catarina. Homens, apoio logístico, inteligência a ombro, tudo que vocês precisarem, contem com Santa Catarina, disse Jorginho Melo em reunião com governadores. E é de ontem, né? Jorginho Melo apoia a ação de Florianópolis de devolver moradores de rua. É curioso, essas coisas eu acho que elas são curiosas. Você não tem destaque nenhum na imprensa. Aí você tá deixando a crise escalar no seu estado, né? Precisa do Amin na sua chapa, e aí você ganha destaque do antagonista. Essa aqui é boa, viu? Melhor que essa é a foto que vem depois. O tal jornal ND+, que é o que fez aquelas reportagens contra Carlos Bolsonaro e depois fez a entrevista com a Emília, publicou a matéria em junho deste ano, falando de chapa pura para o Senado em Santa Catarina. Logo, Carol Dittoni e Carlos Bolsonaro. Agora que o sistema sequestrou Bolsonaro, vem o próprio jornal e uma galera dando voadora em público, queimando a chapa pura, o Carol e o Carlos. Resta saber quem molhou a mão da ND+, para prestar esse desserviço contra o que já estava combinado entre Jair e Jorginho. Afinal, Carlos, escolha do Jair, Dittoni, escolha do Jorginho. Lembrando que Santa Catarina escolherá 2 cadeiras ao Senado, podendo o eleitor votar em 2 candidatos. Se de junho para cá alguém quebrou algum acordo, né? Foi o Jorginho Melo. Aí vamos olhar, ó. Chapa pura do PL gera ruído entre aliados e mais. Presidente do TJSC responde ataques ao Supremo. Aí olha o parágrafo. No acerto, o nome do governador é da deputada federal Caroline Dittoni. Já Bolsonaro trabalha para emplacar Carlos Bolsonaro. A leitura imediata é que a reeleição de Jorginho começa a se estruturar com a chapa majoritária praticamente pura. PL no governo, PL nas 2 candidaturas ao Senado. 8 de junho de 2025. Gente, se o Jorginho tinha escolhido a Carol Dittoni, Bolsonaro Carlos, se a Carol não for candidata por alguma razão e tiver algum apoio ao Amin, como é que pode ser o Bolsonaro? Se tá aqui. Mais a gente comentou no outro dia também, né? Mais uma matéria mostrando a mesma coisa. E olha só, né? O dono da ND+, postando o Jorginho, né? No lead, Santa Catarina. ND+, é o mesmo portal que está trabalhando para destruir a reputação do Carlos para não conseguir a cadeira no Senado por Santa Catarina. Muito curioso isso, né? No lead de Santa Catarina, parece que Jorginho já conquistou uma cadeira. E em Santa Catarina, o governador anterior, o Moisés, se não ele, acho que era o vice dele também, tinha... Não, o vice era a Daniela. O Moisés tinha alguma coisa com o lead também na época. O lead lá, o Moisés. Onde que eu consigo encontrar isso? Será que eu consigo um vídeo específico? Não vou lembrar. Mas tem alguma coisa do Moisés e o lead. Curioso, né? Esse Jorginho Melo podia ajudar a evitar a treta. Aí a Rose News recuperou aqui um vídeo recente, creio eu, dia 30 de setembro de 2025. Deputada Carol Dittoni fala com a imprensa após falar com Bolsonaro, né? Ela foi visitar o Jair. Olha o que ela disse. Teve alguma conversa sobre 2026? Sobre o Senado por Santa Catarina? Nós conversamos sobre a questão do Senado em Santa Catarina. O presidente falou que eu estou aparecendo bem nas pesquisas e que a decisão é minha se eu vou concorrer ou não. E ele viu as pesquisas, ele acha que eu estou bem e que cabe a mim decidir se eu vou concorrer ou não. E eu tenho o apoio dele. Independente da decisão que eu tomar, eu vou ter o apoio dele, que isso pra mim é o mais importante, né? Então a senhora sai como favorita dele no momento? Então, o presidente enfatizou a questão que ele lançou o Carlos, né? Que uma vaga ele indicou, outra vaga o Jorginho indicou. Tem a questão do Amin, né? Que inclusive estará aqui amanhã, que é uma pessoa que a gente respeita muito. Todos têm o direito de concorrer. Mas ele, olhando a pesquisa, vendo que eu tô em segundo lugar nas pesquisas, ele falou, olha, Caroline, a decisão é tua, se você concorrer, você vai ter meu apoio também. Então, ele me deixou bem à vontade com relação a isso, isso me deixou muito feliz, né? Quem estava acompanhado no momento para a residência? Não, ele estava
estava sozinho, né, só com seguranças, e depois chegou o advogado dele, né, para falar das questões processuais dele. E daí eu encerrei a reunião e ele foi falar com o advogado. Tá tudo organizadinho, né? Ah, meu Deus. Quando o Jair falou que era o Carlos, ninguém levantou a voz. Ninguém levantou a voz. Só levantaram a voz quando